Olá, galera, tudo bem? Estamos dando continuidade ao nosso capítulo 9, que é a narrativa e suas modalidades fantásticas. Vimos primeiramente a narrativa fantástica, partimos para os contos de fada, para a gente fazer uma reflexão também sobre o elemento maravilhoso, sobre o elemento fantástico, e vamos agora para o conto de ficção científica. Com certeza vocês já estudaram, então vai ser super fácil. A gente vai trabalhar todos esses gêneros dentro da narrativa fantástica, porque sempre a gente identifica algum elemento diferenciado dentro desses gêneros textuais, que nada mais são do que subgêneros dentro do conto. A gente viu conto de fada, conto de ficção científica, vimos os contos de modalidade fantástica, e agora vamos ver especificamente algumas características dos contos de ficção científica. Primeiramente, o objetivo, que é apresentar elementos científicos associados à ficção, geralmente com a projeção do futuro. Esses elementos, gente, a ficção científica, ela está muito ligada à ciência. Não é uma coisa que diga, que coisa elementar, que coisa extraordinária inventada. Bom, faz parte de uma criação, sim, mas ligadas à ficção científica, à ciência. E muitas dessas coisas têm uma projeção do futuro, como, por exemplo, a gente tinha os robôs há anos e anos atrás, eles eram apenas uma ficção, ele não existia, mas ele estava relacionado à ciência, e em algum momento ele virou realidade. Hoje em dia a gente já tem os robôs, os submarinos, muitas coisas que antes só eram pensadas, projetadas, faz parte dessa ficção científica. O público-alvo são todas as pessoas que se interessam por ficção científica, e o tipo textual é narrativo. Bom, isso aí vocês já sabem que o conto, como um todo, faz parte, é um tipo textual narrativo. Então, ele tem todos aqueles elementos que a gente sempre está estudando, os tipos de narrador, ele tem personagem, ele tem enredo, ele tem tempo e tem espaço. A estrutura dele é basicamente introdução, desenvolvimento e conclusão, onde vai ter a questão do clímax, do desfecho, aquele momento de maior tensão. Então, tudo isso está presente também no conto de ficção científica. Algumas características importantes é que ele apresenta elementos científicos associados a elementos ficcionais. Então, é a ciência mais a ficção. Elas andam juntas. Não é só ficção e também não é só um projeto científico, não é só ciência. Eles estão associados. E falando sobre a projeção do futuro, ou seja, muitas das invenções são decorrentes de conceitos que já existem e que podem ser realidade, pode ser inventado futuramente. Exemplos, robôs, que antigamente era apenas ficção, mas atualmente já existem e são continuamente ampliados. Submarinos, a bomba atômica, as viagens espaciais e a clonagem também são exemplos de criações das ciências que antes eram obras ficcionais. Então, quem garante que muitas das coisas que estão sendo abordadas nos nossos textos atuais de ficção científica não serão verdades, não serão realidade daqui a alguns anos? Como todos esses exemplos, os robôs, submarinos, bomba atômica, viagens, clonagem, viagens espaciais, no caso, tudo isso são coisas que já existem atualmente, mas que anos atrás eram apenas ficção, eram obras ficcionais, e elas faziam parte desses textos de ficção científica. Aí eu abordei aqui algumas características físicas dos personagens, né? As características físicas referem-se àquilo que vemos ao observar alguém. A cor dos olhos, a cor e corte de cabelo, o formato do rosto, a cor da pele, a altura da pessoa, a roupa que usa. Eu estou abordando as características porque a gente já trabalhou muito o tipo de narrador, os elementos da narrativa. Só que uma das coisas que a gente deixa de lado, vamos dizer assim, que a gente acha que não é tão importante, são os personagens. A questão das suas características físicas
das psicológicas, da verossimilhança, mas eu estou sempre abordando para vocês em todos os gêneros narrativos, porque eu considero muito importante. Não é só dizer como o personagem é. Isso engloba muitas coisas. Eu perguntaria de cara para você, como ele é o quê? Fisicamente? Como ele é psicologicamente? Como ele é o quê? Eu quero saber especificamente. Então, as características físicas é quando aquilo que vemos ao observar alguém. E a verossimilhança que eu falei para vocês é justamente aquela concordância, aquela coisa que há entre as características físicas e psicológicas. Aquilo que torna o meu personagem realmente parecido com um personagem real, com uma pessoa comum. Eu pegar algumas características físicas, associar com as psicológicas, constituir um personagem. E aqui as características psicológicas, né? Personalidade, ser simpático, ser alegre, ser cúmplice, otimista, pessimista, várias coisas. Essas características realmente relacionadas à personalidade do indivíduo, do personagem como um todo. Elas nos levam a compreender um pouco sobre o comportamento e a personalidade dele, se ele é legal, se ele é animado. E aí aqui tem uma série de características, né, que eu coloquei para vocês. Coloquei aqui alguns exemplos, só para caso vocês se interessem, deem uma lida sobre os principais autores e obras relacionadas à ficção científica, que é o Júlio Verne. Tem aquele livro muito famoso que é Viagem ao Centro da Terra, eu considero ele o mais famoso, né? Temos aqui várias outras. Isaac Asimov, ele é muito famoso também. Arthur C. Clarke, Philip e George, que é um dos que eu já li bastante, principalmente a Revolução dos Bichos. Ele é um livro muito famoso, muito importante, muito trabalhado em salas de aula e na universidade. Então, vale a pena vocês darem a lida. Não comecem com livros. Recomendo que vocês comecem com textos. Lembrando que a gente está vendo aqui de uma forma, vamos dizer, específica, os contos de ficção científica, que vocês com certeza já estudaram antes. E vou abordar com vocês todos esses contos de modalidades fantásticas. Quando a gente encontra um elemento fantástico, é um elemento diferente daquilo que a gente está acostumado. Vamos dizer, alguma coisa em comum. E dentro desses textos que nós vimos, desses gêneros, dos subgêneros, a gente encontra esses elementos fantásticos. Em uns mais do que os outros, né? Como os de narrativa fantástica, os contos de fada. A gente viu que nos contos de fada, desde o início, ele já tem um espaço que é só deles, que não causa espanto, aquela coisa fantástica. Então, gente, é isso. Vamos revisar os subgêneros e até a próxima aula.